a gente pegou e falou assim, ó, focar nessas duas palavras deixa o seu metabolismo lento. E tem muita gente que quer deixar, Bia, como é que é a minha idade, como é que é? Bom, eu vou deixar você falar. Vai lá, Bia. Realmente, focar nessas duas palavrinhas deixa o seu metabolismo lento, né? A primeira é... Beleza. Oi, aqui é o Júnior e aqui é a... Bia! Bia, e seja muito bem-vinda ao episódio número 10. Número 10. Onde a gente termina essa primeira temporada, ou essa temporada, do SecaCast, o podcast do Seca 30, um método de emagrecimento inteligente que a gente ajuda mulheres a secarem em 30 dias. Aí, bem-vinda ao aquecimento, isso aqui é o finzinho do aquecimento para a jornada Seca 30, e no obstáculo de hoje, a gente tem um obstáculo muito interessante, a gente recebe isso o tempo todo, de pessoas perguntando, e como é que a gente pegou e falou assim, ó, focar nessas duas palavras deixa o seu metabolismo lento. E tem muita gente que quer deixar, Bia, como é que é a minha idade, como é que é? Bom, eu vou deixar você falar. Vai lá, Bia. Realmente, focar nessas duas palavrinhas deixa o seu metabolismo lento, né? A primeira é, metabolismo lento já deixa o seu metabolismo lento. Quando você já afirma, meu metabolismo ele é lento, você já está afirmando que ele é lento mesmo, né? Então ele vai ficar cada vez mais lento. E você achar que você já é muito velha, né? Você já passou aí da casa dos 30, 40 anos. E eu recebo muita mensagem das meninas assim, nossa, o que eu faço, né? Eu já passei da casa dos 30, 200, o que eu faço, né? Meu metabolismo já parou, meu metabolismo ficou lento, ele estacionou de vez, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, porque, assim, realmente, se você focar nisso, vai deixar o seu metabolismo lento, mas não tem nada a ver, que existe uma grande diferença nessa questão de idade, metabolismo, idade do corpo, idade cronológica, né, que a gente chama de idade cronológica e idade biológica. Então, tem uma diferença nisso tudo. E esse obstáculo de hoje, eu sei que você já vai me perguntar isso, Júnior, então deixa eu já até adiantar. Esse obstáculo de hoje, o que ele é? Ele acaba colocando uma limitação na idade, né? Você coloca a limitação na idade. Eu já passei da casa dos 30, já passei na casa dos 40, né? Então, você se coloca que isso é uma limitação, quando na verdade não é, né? Coloca uma desculpa na idade, no metabolismo, quando na verdade não tem nada a ver, né? Independente da idade, se você treinar, o seu metabolismo melhora, e tem essa diferença da idade biológica e da idade cronológica, né? Que é a idade que o nosso organismo apresenta e a idade que realmente a gente tem, e que é isso que a gente tem que levar em consideração, e não a nossa idade lá no RG. O que a gente tem que levar em consideração é a nossa idade, né? Por que eu tô falando isso? Que, por exemplo, a minha mãe já passou da casa 200, né? E um dia eu pedi para ela fazer um alongamento e ela fez, e eu falei, caramba, mãe, como você é flexível. E aquilo me chamou muita atenção, porque mesmo ela passando da idade 200, o corpo dela não se comporta como uma pessoa que já passou da casa 200. Então, ela tem uma responsividade muito boa, o corpo dela não apresenta que passou da casa 200, não apresenta. Então, e eu já vi meninas, por exemplo, de 20 anos, que o corpo apresenta que passou da casa 200, né? Que já passou ali dos 30, 40 anos. Entendeu? E não tem nada, e tipo assim, 20 anos. Aí você fala, nossa, mas 20 anos o metabolismo é para estar na flor da pele e tal, né? Super acelerado e tudo mais. Mas não tem nada a ver essa questão da idade, é tudo como tá o seu corpo, a idade do seu corpo. E a gente vai descobrir isso. Eu vou dar algumas dicas aqui no decorrer desse podcast, eu vou dar algumas dicas aqui de como você faz para descobrir a idade do seu corpo e para diminuir, né, a idade do corpo, porque quanto mais nova a idade do corpo tiver, melhor é a responsividade do seu metabolismo. Olha, eu até fiquei curioso, que isso aqui não estava no script, eu gostei do negócio, que eu vou anotar essa dica, quero saber também. Eu sabia que você fazia com as meninas, mas eu não sabia que você ia conversar, ia jogar aqui na live também, ótimo. Boa. E, Bia, o que não é esse obstáculo? A gente sempre faz essa pergunta nos nossos SecaCasts também.
Porque é bom você saber o que, que é aquilo que está lá e o que não é, entendeu? Como é que isso não funciona e tal. Não, exato. Ele não é uma verdade absoluta, né? Quando você vê alguém falando assim, eu não emagreço porque, você sabe, né? Meu metabolismo é devagar, porque depois dos 30 tudo muda, né? Você já ouviu aquela frase assim, ó? Depois dos 30 tudo pinta, depois dos 40 só depois dos 90. Já ouviu essa? Não tinha ouvido, você traz cada um. A galera gosta de falar, né? Tipo assim, depois dos 30 tudo pinta, ou seja, depois dos 30 tudo acontece, né? Depois dos 30 já era, já o metabolismo começa a desacelerar, já começa a sentir, né, aquelas coisas, começa a dor na junta, isso e aquilo, e aí depois fala, nossa, então depois dos 60 ali, 200, né, dos 40, 50, aí é só depois dos 90, né, porque daí depois dos 90, como é que você sai da cidade? Aí, na verdade, você não sai, né, você morre e aí acabou a vida. Então, a mulherada mais antiga, minha avó, minha mãe, gostava de falar muito isso, brincava muito com isso. Então, assim, não é uma verdade absoluta que a nossa idade reflete no nosso metabolismo, né? Eu não posso julgar que a minha idade, ela afeta diretamente o meu metabolismo e ele fica lento. Isso não tem nada a ver, né? Então, não é uma verdade, né? Não tem nada a ver, é mentira quem fala que depois dos 30, lógico, Júnior, existe uma diminuição, fatores hormonais? Existe, isso é normal. À medida que a gente vai tendo mais idade e a gente vai envelhecendo, a gente tem uma diminuição nos nossos hormônios, principalmente hormônios do fatores de crescimento, né? Então, a gente tem diminuição do GH, a gente tem diminuição de testosterona, a gente tem diminuição de progesterona, alguns hormônios diminuem, né? Isso é normal isso acontecer. Mas isso não é um fator limitante no sentido de você falar, nossa, agora que meus hormônios estão todos abaixo, agora já era, né? Já estou mais velha, já passei dos 30, 40. Meus hormônios estão baixos. Agora já era, tô ferrada, meu metabolismo, vixe, tirou o pé do acelerador, agora parece que de vez ele enfiou o pé no freio, puxou até o freio de mão. E não tem nada a ver, isso é mentira, é mito, não tem nada a ver, isso não é um fator limitante para você achar que depois dos 30, 40 não pode mais emagrecer, né? Que a gente sempre escuta, e depois dos 30, 40 não tem mais jeito, eu me conformo aqui do jeito que eu sou e acabou. Isso é mentira, não tem nada a ver, não é um fator limitante para você não ter resultados, principalmente não é um fator limitante aí para você não emagrecer. E eu acho assim, Bia, é tão fácil se esconder por trás dessas desculpas acreditáveis, entendeu? Porque você falou alguns fatos que acontecem, o hormônio diminui, você não cresce do jeito que você crescia e todo o processo. E aí, você pode comparar uma pessoa de 30 anos com uma outra pessoa de 30 anos e ver a diferença quando a pessoa se entrega e assim, eu tenho a minha mãe trabalha nos Estados Unidos como cuidadora, ela cuida de um casal de idade, ela tem, acho que o homem tem acho que 93 anos e a mulher tem 94 anos. E a mulher, ela praticamente precisa ser carregada, entendeu? Em tudo quanto é lugar. E o homem tá andando sozinho, tá se virando. E a irmã dela, mesmo, entendeu? Não é genético, não é nada. Ela tem, acho que é mais velha do que ela, e ela tá sozinha, ela dirige, ela viaja, ela faz tudo sozinha, com 95 anos, mais velha do que a irmã. E aí, o que mudou, né, Bia? É o fator do corpo mesmo ou é alguma coisa de eu me entreguei? Exato. Exatamente. Não, isso é muito legal, porque realmente tem essa diferença, né? E às vezes a gente se justifica nisso, né? E aí acabou e tudo mais, né? Acabou a vida, já passei e se entrega mesmo, né? Já passei ali, e é isso que você falou. Aí, às vezes, você estaciona a vida ali nos 50 anos e vê depois uma pessoa de 60 que, 10 vezes melhor. Uma vez eu li um livro, e daí no livro era assim, ele contava a história, basicamente, que tinha um rapaz, dois senhores, e eles estavam embarcando entrando no avião e tudo mais, mas assim, não era senhor de idade já, dos seus 80 e poucos anos, não, era já dos seus 50 anos, não é considerado nem senhor, né? Vamos colocar aí que tinha 50 anos, e tinha esses dois amigos ali, conversando e tudo mais, e eles estavam saindo
do avião, e você sabe que é uma fila enorme, né? Quando a gente está saindo do avião, quando o avião ele já aterrissou ali, aterrissou e tal, o que acontece? Tem que descer, e aí é uma fila descomunal para a gente sair do avião. Aí, um senhor mais velho, de 80 anos, viu esses dois caras ali de 50, virou para eles e falou: por favor, jovens, podem ir na frente. Aí os caras olharam para ele, tipo assim, jovens, tipo, ele tá me zoando, né? Por que ele tá brincando comigo? Porque o cara realmente aparentava ser mais velho que eles, né? Assim, lógico, mas assim, forte, entendeu? O cara forte. E aí os caras ficam achando que ele tava tirando onda, mas aí depois o outro ficou pensando, não, ele tem razão, porque ele quis dizer pra gente na frente no sentido de que ele ainda aguentava ficar ali, porque ele já estava treinado, né? Ele já era um cara que cuidava da saúde, então ele não se importava em ficar ali de pé esperando, né? Então, quando ele mandou a galera passar na frente dele na fila, é a mesma coisa que eu dar o meu posto da fila para uma senhora de idade, né? Porque eu quero que ela vá na frente. E esse cara fez a mesma coisa. Então, ele passou os caras na frente dele e ele sendo mais velho. E ainda brincou com eles, né? No sentido, não brincou, eles eram mais jovens que eles, mas a saúde que eles tinham não era a mesma que ele tinha. Que aqueles caras ali não estavam aguentando ficar em pé, por exemplo, na fila ali. Então ele falou, não, por favor, passa aqui na frente, vai lá fazer, descarregar, despachar, pegar suas malas, sei lá, fazer o que você tem que fazer, vai, entendeu? E às vezes a gente se sente meio mal, né? Quando alguém dá à frente, quando vai, tipo, passa aí na frente, e é uma pessoa às vezes mais velha do que a gente não entende, fala, eita, tá me... né? Por que uma mais velha? Então, para você ver que não tem nada a ver essa questão de idade, né? Às vezes eu gosto muito de falar também que é a questão da nossa idade de espírito, né? Então, a gente também trabalha com isso, a idade de espírito, a idade do corpo e a idade cronológica, que é a idade mesmo que, desde que você nasceu, quantos anos você tem, contando a linha do teu tempo. E eu acho assim, Bia, tem muito a ver com... A gente trouxe nos obstáculos muito a ver com o psicológico, né, Bia? Porque se você se deixa, literalmente, e vai, eu assim, não vou usar de mau exemplo, assim, aquele usou aqui, ó, eu com 50, só ladeira abaixo, entendeu? Às vezes a gente faz umas brincadeiras e o subconsciente acaba acreditando naquilo, entendeu? Acaba acreditando que a partir de agora eu tenho que ter dor nas costas, a partir de agora eu tenho que fazer isso, a partir de agora, como é que o subconsciente interpreta aquilo? A partir de agora eu não consigo emagrecer mais, a partir de agora eu não consigo mais abaixar para pegar alguma coisa, entendeu? Você começa de brincadeira, e você traz muito isso também, né, Bia? De às vezes a pessoa tirar sarro dela mesmo por causa do peso. Exato. Isso tem um efeito psicológico muito grande que às vezes a gente acha que está brincando, mas você não está brincando com o seu subconsciente. Exato. E é legal você falar isso, que essa questão encaixa também para as pessoas que, conforme vai pegando idade, depois dos 30, depois dos 40, começa a fazer piada, né? E eu vejo muito pela minha mãe, porque minha mãe, ela tá sempre brincando no sentido muito positivo, né? Às vezes você fala para ela assim, eu lembro até hoje, quando ela fez 50 anos, e aí as alunas dela, né, porque minha mãe é professora, para quem não conhece minha mãe é professora de artes, e aí as alunas dela, nossa, professora, está bonita, toda em cima, e ela brincava, falava assim, lógico, bem, toda turbinada e a diesel, entendeu? 5.0, ela brincava assim, ó, estou 5.0, turbinada e a diesel, brincando como um carro 5.0, entendeu? Sim. Então, assim, isso que é legal, de tipo assim, não se deixa bater, a idade vai chegar, isso é uma verdade para todo mundo. E conforme você vai passando disso, você leva para um lado positivo, ela poderia ficar abatida, ai, você viu que bosta, ai, nossa, 50 anos, né? E até hoje, eu tenho certeza que ela vai e ela brinca com essa idade do carro, brincando com 5.0 e assim vai, até hoje. Que aquela lá é assim. Eu vi a Dani comentando aqui no Insta, ó, meu pai tem 75 anos e é super fitness. Olha que legal. Então, eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos pra gente, entendeu? Se a gente vai tirar um sarro, vai tirar um sarro de uma maneira positiva, de uma maneira que eu possa estar acrescentando para minha autoestima, que eu possa estar acrescentando para minha autoconfiança, que eu possa estar acrescentando para minha saúde, que eu possa estar procurando alguma coisa subconscientemente. Ah, eu estou mandando ver, eu sou um 5.0, entendeu? No processo, e aí vai. Muito bom. É isso aí. Muito bom, Bia. E, assim, acho que a gente já está começando a tocar num passinho ali de como superar isso. Tem outros jeitos de superar essas coisas, Bia?
Tem, eu acho que, assim, eu acho que o primeiro passo que a gente supera mesmo é treinando, né? Eu vou entrar nessa questão da nossa diferença de idade biológica e idade cronológica. A idade biológica é a idade que o nosso organismo tem. E existem alguns testes que a gente pode fazer, que depois eu posso deixar até, inclusive, no Telegram para as meninas testarem, que é o quê? Alguns testes de flexibilidade, alguns testes de flexão e alguns testes mais cardio. E aí elas têm uma pontuação que elas têm que cumprir. E aí ela tem uma somatória lá certinho, e aí elas descobrem, né, a partir dessa somatória, qual é a idade que o corpo delas apresentam, né? Se está abaixo da idade delas ou se está acima da idade delas. E eu já tive muita aluna que, quando chegou e a gente foi fazer esse teste da idade biológica, e tipo assim, menina de 30 anos com a idade biológica, juro para você, de 60. Tipo, 30 anos a mais. Entendeu? E como eu já tive também muitas alunas que com 50 anos, 40 anos, com a idade biológica de 20. Então, não tem nada a ver. Então, como que você supera esse obstáculo? Você treinando, porque a melhor forma de você reverter a idade biológica, né, e acelerando o seu metabolismo, é realmente treinando, né? Se você não treinar, se você estacionar de fato, e se você acreditar que, a minha idade cronológica é isso mesmo, não tenho o que fazer, já era, né? Então, você precisa, o quê? Tirar a prova dos 9. Treina, né? Treina. Faz o exame médico também para ver os hormônios, porque às vezes a gente percebe que, eu estou aumentando muito a quantidade que eu estou comendo, eu estou engordando, e eu estou percebendo que, não sei, alguma coisa está diferente. Vai tirar a prova dos 9 para ver se você está com hipotiroidismo. Porque as mulheres têm essa já predisposição, às vezes algumas, não todas, mas a maioria tem uma predisposição para desenvolver, por exemplo, algum problema na tireoide, né? A minha mãe, ela tem hipotiroidismo. Então, hoje ela tem que fazer também tratamento com esses hormônios, né? Por quê? Porque o hipotiroidismo faz a gente engordar. E hoje a minha mãe, ela tá até emagrecendo mais do que na época que ela ainda nem tinha hipotiroidismo. Lógico, no início ela engordou tudo, porque é o processo, mas depois com o tratamento e ela se cuidando melhor, essa questão diminuiu. Então, assim, faz os exames, porque às vezes você percebe que está engordando mais do que o normal, e às vezes pode ser alguma alteração hormonal, né? Então, vai ver se você não está com hipotiroidismo, vai ver se as suas glândulas da tireoide estão funcionando certinho, se os hormônios estão bem, entendeu? Não estou falando isso porque é para todo mundo, mas é bom fazer sempre os exames, né? Verificar também se você está treinando de forma certa, né? A intensidade, a troca do treino, se está fazendo exercícios inteligentes, se tem um cronograma, se está bebendo água, se alimentando saudável, se está dormindo legal, né? Então, assim, tem que tomar tem que dar essas, verificar mesmo, né? E aproveitando até entrando nisso, nessa questão da gente verificar, eu falo muito que é o seguinte, não tem como você ter resultado, porque muita gente vem assim, Bia, depois da jornada Seca 30, você vai tirar o cronograma de treino da gente? Gente, eu não preciso tirar o cronograma de treino de vocês. Só que é o seguinte, vai chegar uma hora que vai perder o efeito, né? Então, se vocês querem ter resultados, principalmente que já passaram aí da casa dos 30, 40, né? Mas isso serve para todo mundo. Não adianta vocês pegarem um treino e casar com ele para sempre, porque ele não vai te dar resultado. Não vai estacionar. Ele, depois, ele funciona até como realmente um freio de mão para o seu metabolismo. Então, por um tempo ele vai funcionar, por um tempo ele funciona. Mas depois vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Só que eu quero deixar isso claro para vocês, porque senão às vezes vocês ficam falando assim, nossa, Bia, achei que ia funcionar e não funcionou. Mas não vai funcionar mesmo por muito tempo. É por isso que tem que estar sempre trocando. É por isso que tem que estar sempre variando a intensidade. É por isso que tem que estar sempre fazendo a troca de exercícios. É por isso que tem que estar sempre fazendo a troca de exercícios inteligentes. É isso que tem que estar sempre fazendo.
Não é você pegar ali um treino que tem, sei lá, 6 treinos e você fica casar com ele achando que isso vai ajudar. Porque não vai, tem que ter essa troca. Principalmente para dar esses resultados. E Bia, a gente não vê isso só desse cronograma que a gente disponibilizou durante a jornada agora, mas também de um monte de outra coisa. A gente fez um questionário. Para quem entrou na jornada, sabe que a gente pediu, teve, acho que mais de 300, quase 400 pessoas, acho que responderam agora. E tem muita gente que fala assim, Bia, eu treino 5 vezes por semana, eu treino 6 vezes por semana, e eu tenho, sei lá, acima de 30 anos, por que que eu não emagreço? E um primeiro fator que a gente vai olhar, né, Bia, é se você está repetindo o mesmo treino o tempo todo. É um dos erros que a gente vai cobrir durante a semana, durante a jornada inteira, é um dos erros que a Bia vai destraçar ali no processo, porque você acha assim, pô, eu estou fazendo tudo o que eu posso, estou treinando e não tentando resultado. Aí eu pego lá o cronograma do Seca, de trabalho 6 vezes por semana, pego o mais avançado para secar de vez, e aí eu não seco. Por quê? Exatamente isso. E é legal você entrar nisso, porque é uma das perguntas assim que eu mais recebo mesmo. E tá tudo bem, gente, vocês não ter essa noção. Vocês não são obrigadas, né? Eu sou formada e venho aqui explicar isso para vocês. Então, continuem perguntando, porque é isso que eu quero saber até como é que tá isso na cabeça de vocês. Então, tipo assim, eu recebo muitas perguntas nesse formato, de tipo, eu vou fazer esse treino, vou ficar com ele, vai dar certo e tudo mais. Se você não trocar, ele pode se tornar o seu maior inimigo. Porque você vai ficar fazendo a mesma coisa. É igual assim, ó. Eu lembro porque isso aconteceu comigo, por isso que eu dou muito essa ênfase na questão do antibiótico. Eu tinha muito problema de garganta infeccionada, muito problema, principalmente quando eu morei em Santos, porque era extremos de temperatura, às vezes muito seco, ou muito úmido, ou muito isso, muito aquilo, eu sentia. Então, a minha garganta infeccionava com muita frequência, até o ponto de eu chegar e querer ir atrás de uma cirurgia para fazer a retirada das minhas amígdalas. E aí, beleza. Numa dessa, eu sempre ficava o quê? Quando inflamava? Ficava o quê? Tomando antibiótico para garganta. E aí era o quê? Amoxicilina, todos esses remédios. Chegou um dia que a médica a gente foi no consultório e tudo mais, e aí ela olhou assim, ela falou, a amoxicilina não vai dar efeito aqui. Porque ela já tinha me passado 7 dias e não tinha dado efeito. Aí ela foi e passou um mais forte. Então, assim, imagina, eu tomei por tanto tempo que chegou uma hora que a Amox não faz. Hoje, se eu tomar amoxicilina, não faz efeito mais em mim. Eu perdi, porque meu organismo já criou barreira para esse antibiótico. Na verdade, não é o organismo, as bactérias ficaram resistentes a esse antibiótico. Entendeu? Então, quando a gente tende a repetir o mesmo treino, o nosso organismo tende a ficar o quê? Resistente a ele. Né? Então, o meu corpo ele fica resistente. Se eu faço 10 agachamentos todo dia, vai chegar um dia que esses 10 agachamentos para mim não são mais benéficos, porque para mim ficou fácil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 20 agachamentos. Vai chegar uma hora que 20 agachamentos fica o quê? Fácil, porque meu corpo fica resistente. Eu vou lá e faço o quê? 30 agachamentos. E assim sucessivamente. Então, o corpo ele tem essa capacidade de adaptação. É inteligente, então ele resiste a essas informações que a gente vai dando, ele fica resistente. A mesma coisa de uma bactéria e de uma amoxicilina. Por que não faz efeito? Porque a bactéria fica resistente. Você está mandando tanta informação ali para ela de um remédio, ela vai criar um jeito dela ficar resistente a isso. Né? Então, e a mesma coisa com os vírus, porque eles estão sempre se modificando? Por que a gente tem que estar sempre inventando vacina? Porque eles ficam resistentes a vacinas, a antibióticos, a isso e aquilo. Então, no processo de emagrecimento e com o treinamento, funciona da mesma forma. É por isso que um treino por muito tempo não funciona. É por isso que não dá para você ficar sempre na mesma coisa. E é por isso, acho que isso responde também, Bia, muita gente que treinava antes, por exemplo, quando era mais nova um pouquinho, e aí continua fazendo o mesmo treino e agora dá a impressão que você está engordando mais, é porque você continua fazendo o mesmo exercício e não mudou e não está trazendo alguma coisa para mudar essa situação, porque o organismo acostumou com o processo. Exatamente.
Tem alguns exemplos, Bia, de alunas dentro do Pro, dentro de que você já trabalhou, entendeu? Que passaram por esse processo e provaram o contrário, entendeu? Tem a Fer, que já passou da casa dos 30, tem a Liege, que já passou da casa dos 30, tem a Helenita, tem a Cidinha. Ó, a maioria das minhas alunas aí, tudo já passaram da casa dos 30. Eu acho que é só a Thaís que não, a Camila, que ainda estão ali nos 29, 27, mas a Chay também, mas o resto, todas as minhas alunas já passaram da casa dos 30. E elas são mega, assim, vocês viram a Cidinha, gente, ela era conhecida como a louca da academia, né? Que ela é uma pessoa extremamente ativa. Então, a idade biológica dela, com certeza, ou é igual à idade que ela tá, ou é abaixo da idade que ela tá, da idade cronológica mesmo. Então, assim, dá para superar esse obstáculo com toda certeza. Ó, a Cidinha tá aqui até vendo, deve estar dando risada a rodo. Mas é isso. Como que ela superou? Independente da idade, eu vou ser feliz, eu quero poder correr, eu quero poder, sei lá, entendeu? Se você tiver que correr até a esquina para ir atrás do cara do carro do ovo, você consegue correr, entendeu? Tipo, tranquilo. Do cara do ovo. Porque na rua da minha casa passa os caras, aqui não, né? Aqui em Londres não, é na rua da minha casa, lá da casa da minha mãe, passa os carros do ovo. Olha quem tá passando, é o carro do ovo, não sei o quê. Aí, às vezes, você escuta, aí você sai no pino para ir atrás do cara lá e tal, aí você não tem condição de correr, que dói, entendeu? Ou você fica cansado, aí você chega, coração, ó, vem aqui na boca. Então, assim, passou o carro do ovo, você tem condição de correr até o carro do ovo. Eu nunca tinha visto essa, tipo, é muito coisa de interior, eu acho, né? Tipo, acho que o máximo que eu ouvi foi, olha a pamonha, não sei se você já tinha o carro da pamonha. Olha, nem me faça cantar a musiquinha da pamonha, porque eu sei, ela tá decor aqui ó, na minha cabeça. Ah, meu Deus. Não, tranquilo, vamos lá. E 30 ovos por 10 reais, tem a Carol aqui. Não, muito bom. Até me perdi aqui no passo 6, passo 6. Não, eu sei. Quais são as 3 objeções que vem depois disso, Bia? Vem aquela assim, ó. Eu já tentei de tudo, né? Não tenho o que fazer, já passei, já se conformou ali com a idade, achando que não tem o que fazer, daí fica ali, né? Ou ela fala assim, o que eu vou ter que tomar? Porque o meu metabolismo já era, né? Então, o que eu vou ter que tomar? Ou o que eu vou fazer para acelerar o meu metabolismo, né? Porque às vezes elas até perguntam assim, mas essa aluna aí passou dos 30, elas não tomaram chá de não sei o quê? Aí eu falo assim, tomaram sim, chá de vergonha na cara, que elas treinam, fazem as coisas, né? Porque não existe chá, as meninas sabem, elas não tomam nada, entendeu? Aqui toma vergonha na cara, vai treinar, vai fazer burpee, vai fazer agachamento, aqui não tem migué não, né? Então não tem o que tomar, não precisa tomar nada, não precisa tomar nada para acelerar o metabolismo, não precisa fazer nada. Existem 2 coisas que você precisa fazer, treinar e se alimentar certo. Acabou. Não tem chá de agachamento, Bia. 500 é levar chá de agachamento. Vou te contar, chá de agachamento. Só quem fez esse treino sabe do que a gente está falando. Nossa, isso aí. Não, muito top, Bia. E assim, tem algum jeito errado de estar superando isso? De estar superando a idade, o metabolismo? Tem. E eu recebi, inclusive, uma mensagem hoje, uma menina falando assim, olha, eu tô treinando e tal, tô fazendo HIIT funcional, beleza. E aí eu parei de comer carboidrato, eu parei de comer feijão, só tô comendo legumes e tal. Quer me matar. Às vezes, olha, eu fico muito pé da vida quando eu recebo essas mensagens, porque eu falo, meu Deus, mas por que você tá cortando? Né? Não tem que parar de comer, não tem que cortar alimento, não tem, você tem que comer normal, o que você tem que fazer é diminuir só, e comer o que tem que comer, mas não tem que cortar nada, entendeu? Por que é o problema da gente cortar? Porque isso gera compulsão alimentar depois. O corpo precisa de energia. Aí você segura por um tempo. Segura.
Você segura bem até por um tempo. Só que daí depois você quer comer tudo que você vê pela frente. Você desenvolve compulsão alimentar. E não só por você desenvolver compulsão alimentar, você também desenvolve ansiedade. Porque daí você não desconta na comida, no sentido de comer o carboidrato, mas aí você desconta no pistache. Entendeu? Por exemplo. Aí você come um monte de pistache, aí você masca um monte de chiclete, aí você come um monte de amendoim, por exemplo, que foi o caso eu não lembro o nome dela, que veio fazer a mentoria comigo. Então, assim, não, entendeu? Parar de comer não é solução, não ajuda a acelerar o metabolismo, muito pelo contrário. Segundo ponto, treinar errado. Fazer treino sem intensidade, casar com o mesmo treino, ficar pulando de um canal de YouTube para outro, ficar fazendo treino que não vai te levar para o emagrecimento. Eu vejo a galera falando, eu faço caminhada. Caminhada emagrece? Não. Yoga, eu faço yoga. Yoga emagrece? Não. Eu faço pilates. Pilates emagrece? Também não. São modalidades boas? São, mas não é o objetivo delas emagrecer. Você não vai emagrecer fazendo yoga. Você vai ficar o quê? Você vai ficar mais zen, vai ficar mais flexível, a mesma coisa com pilates, mas você vai emagrecer? Não. Por que eu não emagreço fazendo caminhada? Por conta da intensidade. Você pode até emagrecer fazendo caminhada, mas você já viu quanto tempo que você tem que ficar caminhando para você emagrecer? Para você queimar ali 500 calorias? No mínimo, vai umas 2 horas. No mínimo. Quem quer ficar caminhando 2 horas, Júnior? Fala para mim. Ninguém, nem que goste muito disso também, entendeu? E arrumar tempo para isso também, não só a questão de gostar, a questão de arrumar tempo também. Uhum. Exatamente, então assim, é errado. E Bia, com essa questão de treino, eu sei que a gente está recebendo um monte de pergunta com relação à jornada Seca 30. Vai ter treino e a gente vai estar treinando, e a gente decidiu deliberadamente não colocar nenhum treino na jornada Seca 30. E a gente estava discutindo, mas a gente põe ou não põe, e por que a gente resolveu não colocar treino? Vai ter aulas teóricas, aulas de que é certo, o que é errado, entrar no que funciona, o que não funciona, por que não funciona, por que funciona nesse processo. Mas a gente decidiu não colocar treino na jornada como a gente tinha feito na semana. Por que a gente decidiu isso? Justamente por isso, porque eu não acho que é 1, 2 ou 3 aulas que vai mudar a vida de vocês. Sinceramente, não é. O que adianta eu vir aqui trazer 3 treinos para vocês fazerem ao vivo comigo e com as minhas alunas, do jeito que é o programa, né? Que no programa a gente tem aulas ao vivo, 3 vezes por semana. O que adianta eu fazer isso? Vocês só vão estar copiando um treino. Tipo assim, vai só lá copiar o treino, né? E aí, quando você copia esse treino, você faz o quê? Você acelera o seu metabolismo um dia, você acelera o seu metabolismo no outro dia, no terceiro dia você também acelera o seu metabolismo, aí acaba a jornada, porque daí não tem mais treino. Aí, quando acaba a jornada, o que você faz com o seu metabolismo? Ele fica louco, porque daí ele fala assim, caramba, você acelerou aqui meu carro 3 dias, agora você para com tudo, eu quero a minha gasolina de volta. É tipo assim. E aí você acaba comendo muito mais. E eu tenho certeza que muitas meninas que ficaram aqui, depois da semana Seca 30, dá para contar nos dedos. Eu sei que foi a Carininha, uma das únicas que continuou fazendo, assim, treinos, mesmo que da cabeça dela, porque ela assistiu às aulas, então ela já conseguia ali se preparar para fazer alguma coisa, mesmo porque ela não conseguiu entrar no programa. Então, foram pouquíssimas que eu vi que depois da jornada continuou, porque a maioria não continuou, porque não tem um respaldo, não sabe o que fazer. Então, adianta, assim, entrar lá na jornada, faz as 3 aulas, depois que acaba a jornada, não sabe o que fazer, porque eu não vou estar mais ali. Aí acelerou o metabolismo, depois interrompe, o que vai acontecer? Entendeu? Então, você comentou uma coisa um pouquinho antes, quando a gente estava tomando essa decisão também, do efeito no metabolismo também, o efeito científico, né, Bia? Depois que você treina 2 ou 3 dias, o metabolismo ele muda, e aí você tem um efeito reverso na outra semana se você continua. Você falou que afeta
até a alimentação, o jeito com que você come, se você não continua? O que é isso, Bia, que acontece? Justamente por essa questão, o corpo... Imagina assim, ó, eu sou um carro, eu acelerei o carro. Quando eu paro, e eu paro bruscamente, o que acontece? Ou eu derrapo o carro, ou eu posso bater o carro, ou eu perco o controle do carro. Com o nosso metabolismo, é a mesma coisa. A gente acelera ele treinando lá, igual na semana Seca 30, 3 vezes. Aí, quando para, puxa o freio de mão, o metabolismo é como se ele não vai bater, mas ele vai frear de uma vez. E quando ele freia de uma vez, ele te pede a gasolina que ele gastou. Então, ele pede para você, devolve essa energia, porque eu gastei um monte de energia. Você pode me devolver, por favor? E aí, você devolve. Entendeu? Entendi. E aí, como que você devolve? Inconscientemente, comendo mais. E aí acaba engordando mais do que antes. E isso não é só com o Seca 30. Eu já experienciei isso, de fazer... vou para academia, vou por uma semana, treina, aí você começa a comer mais, não sei se vocês já notaram isso também, e aí o seu metabolismo está mais forte e tudo, e na semana seguinte você continua com o ritmo da comida, mas não está com a queima da gordura no processo. Exatamente. E eu acho assim, Júnior, eu não quero pessoas curiosas, entendeu? Só para estar aqui no programa, para fazer 1, 2 aulas só por ter. Porque se eu fizer isso com essas pessoas que são curiosas, o que eu estou alimentando nelas? Ficar pulando de um canal de YouTube para outro. Eu estou alimentando elas fazerem um treino diferente ali de cada vez. E isso não dá resultado. Então, eu estou indo contra o que eu acredito. Não é 1, 2, 3 treinos que vai te fazer diferente. É por isso que hoje o Seca 30, ele não é mais em 30 dias. Né? Ele não é mais um programa de 15 dias, de 30 dias. Hoje o Seca 30, ele é um programa de 1 ano. Por quê? Porque eu te dou resultado em 30 dias? Eu dou. Só que eu quero que você mantenha isso. Eu não quero que você consiga o resultado em 30 dias e depois dos 30 dias você volta tudo de novo. Porque já aconteceu isso. E foi por isso que eu troquei a questão da anuidade. Porque eu tive muitas alunas que iniciaram o Seca, tiveram ótimos resultados, emagreceram 5, 10, teve uma que emagreceu até 13 quilos em 30 dias, foram assim, resultados ótimos, mas aí no segundo mês, elas não seguiram a risca de novo, porque se cansaram ali do negócio, entendeu? Aí o que acontece? Engorda tudo de novo, ou às vezes até mais do que elas tinham antes de entrar no programa. Então, eu não quero mais isso. Eu não quero que tenha resultado em 30 dias e pare. Eu quero que tenha resultado em 30 dias e mantenha. Mas para você manter, não é você fazendo 1, 2, 3 treinos, é você aprendendo o que funciona, o que não funciona, aonde que você está errando, que às vezes você não enxerga, aonde que você está, às vezes, deixando de fazer alguma coisa que tem que ser feita. Porque é isso o que diferencia você realmente emagrecer. É você aprender. Olha a Carininha. Hoje a Carininha, se ela tiver que montar o treino dela, ela sabe montar o treino dela. Se ela quiser aumentar a velocidade e aumentar a intensidade, ela sabe quais são os exercícios inteligentes. Por quê? Porque ela estudou, ela tinha um caderno do Seca 30, ela anotou todas as aulas, fora todas as lives. Então, ela sabe, entendeu? Ela precisa de mim? Claro que precisa, porque uma hora ela vai precisar para mudar ali as intensidades e tudo mais. Mas para ela se virar por enquanto, até ela entrar no programa, ela sabe se virar. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela estudou, né? Ela estudou. Então, não é 1 treino, 2, 3 que vai fazer diferente, vai fazer você emagrecer. Muito pelo contrário, vai ser até pior. Vai ser muito pior. E a quantidade de meninas que tinha depois da Semana Seca 30 me pedindo socorro, eu não sei como é que eu faço e tudo mais, eu não tinha como dar atenção para essas meninas, porque eu também tinha que cuidar das minhas alunas. Então, não dava, porque eu preciso focar 110% nas minhas alunas. Então, às vezes, eu não consigo dar atenção para todo mundo, e às vezes as meninas achavam que eu não queria ajudar e tal, mas não é que eu não quero, eu quero. Por isso que na Jornada Seca 30, eu venho aqui e me dedico só para vocês. Depois que acaba a jornada, eu volto para as minhas alunas, e aí é 110% nelas. Porque eu sou uma pessoa só, não consigo ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu não quero que ninguém se machuque, eu quero que todo mundo entenda. Como é que todo mundo vai entender? Se assistir todas as aulas, assista as aulas, são 4 aulas, ó, curtinho, pega papel,
caneta, senta e estuda. E vê o que você está errando e aonde você pode melhorar. Que eu tenho certeza que se você aplicar esses passos, a chance de você conseguir emagrecer de 100% vai para 300%. Ou seja, eu já estou te garantindo que é 100% de certeza antes de você entrar. Porque eu estou te garantindo 1 ano de resultado em 30 dias. Em 30 dias você consegue já ter 1 ano de resultados. Mas para isso você tem que assistir às aulas, tem que aprender. E a aula é diferente de treino. Treino é outra história. Primeiro aprenda. E aprender, Bia, eu acho que assim, e funciona como uma base, um fundamento para as meninas, porque assim, você vê as meninas que entram no Pro também e que fizeram as aulas, aprenderam o processo, elas estão tendo um resultado porque elas estão agora, dentro do programa, elas têm como aplicar isso. E mesmo que estão fora, tem como aplicar isso também, entendeu? Por conta delas. Dentro do programa, ela vai ter o suporte seu. Mas assim, só uma outra coisa também, eu paguei por 1 ano e pouco, mais ou menos, e é por isso que personal às vezes vicia também, se você só tem um personal ali do lado, e você não sabe como montar o treino, você não sabe que intensidade utilizar. Eu fiz por 1 ano, quase 2 anos, e eu tava ali, uma maquininha, né, o personal ali, ó, faz 10, levanta 10, agora coloca mais peso, agora faz isso, faz aquilo, e você parece que tá ali, que nem um peso morto ali, não tá aprendendo nada. Não está prestando atenção, você só está fazendo. Deu resultado? Deu por 1 ano e pouquinho, depois que eu parei o personal. Acabou. Aí não sabe treinar sozinho, não sabe fazer as coisas sozinho. Exato. Não fica independente, fica sempre dependendo de alguém. Sim. E eu acho que, cara, assim, quando a gente tomou a decisão, você tomou a decisão e pegou e falou, Júnior, a gente não vai colocar treino. Eu falei, não, e as meninas, elas querem, não sei o quê. Mas ela falou, Júnior, o que eu posso dar de mais valor para elas é ensinar como pescar, não é dar o peixe na boca delas. Exatamente. Ó, e para você ter uma ideia, na época que eu morava em Santos, a galera me contratava para dar palestra para explicar sobre emagrecimento inteligente, sobre essa metodologia de emagrecimento inteligente, por R$1.000 a cada palestra que eu ia dar. Eu estou dando 4 palestras, teoricamente, mas não é nem palestra, né, de 1 hora. 20 minutos ali de aula, coisa rápida, menos tempo do que as nossas lives. E eu não estou cobrando nada, mas eu estou te dando ouro. Eu estou te dando tudo que você precisa saber. Eu estou dando todo o meu conhecimento de 4 anos de faculdade e sendo especialista em emagrecimento, eu estou dando 4 aulas. Top. Não, beleza, Bia. E agora, jeito certo. A gente falou dos jeitos errados e a gente martelou isso, acho que ficou claro para todo mundo. Jeito certo de poder aumentar o metabolismo, de estar resolvendo essa questão da idade, de poder estar resolvendo todo esse processo. Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Treinando direitinho, fazendo os exercícios inteligentes, treinando na intensidade certa, não ficar pulando de um treino para outro, siga uma metodologia e faça essa metodologia, né? Você está curtindo hitbox, então faça só o hitbox. Você está curtindo Zumba, então faça só Zumba, sei lá, vai fazer o que você acha que para você está dando certo, mas não fica pulando de um lugar para o outro, não completa, né? Eu tive uma aluna, rapidinho, só para fechar, tive uma aluna que ela pagava nutricionista todo mês, e cada mês era um nutricionista diferente, ela já chegou a pagar numa consulta de nutricionista até R$1.500, e toda vez eu falava para ela assim, por que você está pagando nutricionista se você não faz uma dieta que nenhum passa? Porque a culpa era sempre na dieta. Ah, essa dieta não é legal, essa dieta não é legal. Então, ela ficava trocando ali, trocando de nutricionista, e óbvio que nenhuma vai dar resultado. Dieta low carb dá resultado? Dá resultado. Mas por que não dá resultado nas pessoas? Porque elas querem fazer low carb, elas querem fazer cetogênica, elas querem fazer a dieta do ovo, elas querem juntar tudo numa só. Ou até mesmo ficar com a low carb por muito tempo. Então, é isso que não dá certo, é você ficar casando com a mesma coisa, né? Então, treina direitinho todo dia, faça exercício todo dia, faça os exercícios inteligentes, treina na intensidade certa, beba água, muita água, é importante, vai dormir, né? A privação de sono está totalmente ligada ao nosso metabolismo. Se a gente não dorme, a gente fica com mais vontade de comer. Isso é comprovado cientificamente. Então, durma, né? Esse é o jeito mais certo. Remova a quantidade de porcaria que você come. Reduz o açúcar. Açúcar e sal é pior que cocaína e maconha. São drogas
mas que a indústria nunca vai te falar porque quer lucrar em cima, mas são drogas. Então, assim, reduz, troca por alguma outra coisa que é mais saudável, prolonga o seu estilo de vida, prolonga a sua vida. E esse é o jeito mais certo, assim, para você conseguir fazer isso. E, Bia, essas coisas que você está falando não são coisas do outro mundo. A gente sabe, assim, a gente sabe conscientemente. Eu acho que todo mundo que está escutando aqui sabe que tem que reduzir açúcar, sabe que não tem que estar comendo tanto sal, sabe que não deve comer porcaria, por exemplo, frituras ou industrializados, essas coisas todas. Sabe que tem que beber água. E por que não faz, né? Tipo... Não sei. Não sei. Exato. Então, eu acho assim, e aí a gente fica procurando as pílulas mágicas, que nem você fala sempre, né? Ah, aquele exercício ali que a Bia passou, se eu repetir todo dia, vai dar resultado? Ou se eu for fazer aquele teste de hormônio, e daí eu tenho como é que você falou? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Ah, se eu resolver isso, daí eu vou emagrecer para sempre, não vou fazer, não vou mudar a dieta, entendeu? Em questão de tirar as porcarias do processo, não vou fazer exercício físico, só vou tomar a pílula mágica e tudo bem. Não existe pílula mágica, né, Bia? Não existe, não existe, infelizmente, receita de bolo para emagrecimento, ó, faça assim, faça assado, não existe, mas existe você tomar a decisão e fazer. É só assim. E não fique surpresa, para quem entrou no Pro sabe disso, não tem pílula mágica no Pro, tem trabalho e tem que colocar em prática o que é bom para você, é isso. Exato. Não tem mágica ali dentro, dá resultado? Dá, fantástico, vocês vão ver os resultados, principalmente durante a jornada, a gente vai trazer um monte de coisas que as meninas estão fazendo, e sem pílula mágica. Top, Bia. E assim, a gente sempre gosta de deixar com alguma coisa que elas possam praticar, que elas possam colocar em prática, depois no final de cada um dos SecaCasts. O que elas podem colocar em prática? Qual que é um passo que elas podem fazer hoje? Um simples checklist, né? É um checklist nosso mesmo, do senso comum, não tem nada científico, não tem nada embasado em alguma literatura, não, é um checklist simples mesmo, porque qualquer uma consegue fazer. Estou bebendo a quantidade de água certa, de acordo com o meu peso, né? Normalmente a gente tem aí uns 2 litros em média, mais ou menos, para cada pessoa, mas cada pessoa tem a quantidade ideal que tem que tomar de acordo com o peso. Então, eu estou bebendo a quantidade do meu peso certa? Eu estou treinando, no mínimo, 3 vezes por semana, fazendo os exercícios inteligentes, e não estou repetindo o mesmo treino o tempo todo? Estou sempre em variação? Terceiro, não estou comendo porcaria? Então, analisa, faz um checklist. Não, eu não estou comendo porcaria, fritura, açúcar, produto industrializado, né? E o último, eu estou indo no médico, estou fazendo os meus exames de hormônios, estou vendo se está tudo em dia, fazendo um check-up, né? Pelo menos uma vez aí por ano, eu faço exame de sangue, faço exame para saber se está tudo certo. Então, eu acho que esse checklist é muito simples, assim, a gente pode fazer num papel, escrever, né? Estou bebendo água, estou treinando, não estou comendo porcaria, estou indo no médico, e aí você, entendeu? Vê, estou fazendo, não estou fazendo. Então, ó, o que não está fazendo, vamos lá, vamos melhorar, né? Porque às vezes as pessoas não têm resultados, aí eu faço um checklist desse com ela. Aí eu pergunto assim, você está bebendo água? Não. Como é que você quer emagrecer se não está bebendo água? Ai, Bia, não estou emagrecendo, já fiz de tudo, estou treinando, estou comendo, estou bebendo água, estou fazendo de tudo e não estou emagrecendo. Tá, mas você está treinando? Não, eu estou treinando todos os dias. Os exercícios que você passou lá no cronograma, eu estou fazendo faz um mês. Mas peraí, então como é que você quer ter resultado fazendo o mesmo treino durante o mês? Já falei que não vai funcionar depois de um tempo, né? Ah, mas estou indo no médico, já fiz, não, mas você está dormindo bem? Não, não estou, eu durmo lá para 3 horas da manhã. Então como é que você quer emagrecer? Então, Bia, isso aqui não é uma coisa que você faz só uma dessas coisas. Você tem que combinar elas como um todo, né? Exato. Não é só, eu bebo 2 litros de água por dia, mas eu como um monte de porcaria, não treino e não faço meus exames. Ou eu não como porcaria nenhuma, mas também não treina, não bebe água, não sei o negócio, entendeu? É uma coisa que você tem que combinar essas coisas também junto. Exatamente. Não. Top, Bia. Eu acho que a gente fechou aqui no processo. Tem mais alguma coisa que você queria?
trazer? Não, para mim eu acho que é isso, tá tudo tranquilo, acho que a gente esclareceu aí muita coisa para as meninas. Se alguém ainda tiver dúvidas sobre essa questão da jornada, né, não sabe como, o que ainda, sei lá, tem alguma dúvida e quer perguntar, existe uma caixinha aberta de pergunta aqui no Instagram do Seca, vai lá, faz a sua pergunta, eu sei que muita gente está mandando por direct, eu não estou conseguindo responder todo mundo, porque é muita mensagem, mas na caixinha eu consigo responder, tá? Porque às vezes uma pergunta de uma é a pergunta das outras. Então, em uma pergunta, eu mato a de todo mundo. E às vezes, se vocês mandam lá por direct, eu só tenho que responder ali para vocês e outras pessoas não conseguem ver. Então, vai lá, a caixinha de perguntas está aberta, perguntem para mim e eu vou responder vocês. Top. Obrigado, pessoal, por mais um SecaCast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como a Bia falou, pode mandar lá na caixinha de pergunta do Insta também, e a gente vai estar respondendo isso para vocês também. Como a gente lembrou, a jornada é 100% online, é 100% gratuita. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever. Como é que eu me inscrevo para a jornada Seca 30? Vai lá no nosso website, seca30.com.br e registra. Tenha certeza que você colocou o e-mail correto, tenha certeza que você recebeu o e-mail e confirmou, clicou confirmar. Confirma se você está no Telegram da jornada, não é o Telegram do Seca 30, no Telegram da jornada a gente vai estar passando umas coisas especiais que a gente não vai passar por e-mail, não vai passar em outros lugares, então pode ser que você perca alguma coisa se você não tiver no Telegram também da jornada Seca 30, é um Telegram exclusivo para essa semana da jornada, então tenha certeza que durante o processo você registrou os e-mails, fez todo o processo para você estar recebendo todo o conteúdo e todo o material que a gente está preparando para vocês aí. E é isso, a gente termina essa temporada do SecaCast, o podcast do Seca 30, e a gente se vê na próxima temporada. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver quando que vai ser. Já tem a galera perguntando, mas quando é que abre a segunda? Isso aí. Então tá, pessoal, obrigado por hoje e a gente se vê e a gente se ouve, se vocês estão ouvindo a gente no podcast, no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.